Você acha que conhece bem o corpo masculino? Pois se prepare, porque algumas dessas curiosidades vão te deixar de boca aberta. Sabia que os homens têm um sentido secreto que a maioria nem percebe? O corpo humano é cheio de mistérios, e o masculino tem algumas peculiaridades que parecem coisa de ficção científica, mas são totalmente reais. E eu te garanto, a última curiosidade desta lista vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio corpo. Você sabia que os homens possuem um sentido secreto que poucas pessoas conhecem? Não estamos falando dos 5 sentidos tradicionais, mas sim da percepção inconsciente do movimento. Algumas pesquisas sugerem que homens, em média, podem apresentar uma ligeira vantagem na detecção de movimentos sutis, possivelmente devido a fatores evolutivos relacionados a atividades como caça. No entanto, é importante enfatizar que as diferenças individuais são muito maiores do que as diferenças entre os sexos, e que outros fatores, como prática e experiência, também podem influenciar essa habilidade. Em alguns estudos, observa-se que homens, em média, podem apresentar um tempo de reação ligeiramente mais rápido em certas tarefas específicas, o que pode influenciar o desempenho em alguns esportes e videogames. Incrível, né? Então, da próxima vez que você perceber um movimento ao seu redor, sem saber exatamente o que foi, pode ser esse sentido oculto em ação. Já reparou que, no frio, os homens costumam sentir menos necessidade de se agasalhar do que as mulheres? Isso acontece porque o corpo masculino produz mais calor naturalmente. O segredo está na massa muscular. Os homens, em média, têm um percentual maior de músculos do que gordura, e o músculo é um grande gerador de calor. Quanto mais músculos uma pessoa tem, mais calor o corpo gera para manter a temperatura interna estável. Isso explica por que muitas mulheres sentem mais frio, mesmo estando no mesmo ambiente que os homens. A gordura corporal, apesar de ser um isolante térmico, não gera calor como os músculos fazem. Agora você já sabe por que aquele seu amigo ou namorado parece não sentir frio enquanto você está tremendo debaixo do cobertor. Isso para as mulheres. É comum observar que, em média, os homens apresentam maior força muscular absoluta do que as mulheres. Isso se deve, em parte, às diferenças hormonais, com os homens produzindo níveis significativamente mais altos de testosterona, um hormônio que estimula o crescimento muscular e ósseo. E sim, mulher produz testosterona. Além disso, a proporção de fibras musculares do tipo 2, responsáveis por contrações rápidas e potentes, também costuma ser maior nos homens. No entanto, é crucial enfatizar que as diferenças individuais são muito significativas e que mulheres podem atingir níveis de força impressionantes com treinamento adequado. A força muscular é influenciada por uma complexa interação de fatores biológicos, como hormônios e tipo de fibra muscular, mas também por fatores como treinamento, nutrição, genética e tipo de atividade física. Se tem uma coisa que o corpo masculino faz continuamente desde a puberdade, é produzir espermatozoides. Diferentemente das mulheres, que têm um número limitado de óvulos e passam pela menopausa, os homens têm um processo contínuo de produção dessas células reprodutivas. Estima-se que, em homens saudáveis, a produção diária varia entre 100 e 200 milhões de espermatozoides. O processo completo de produção e maturação, conhecido como espermatogênese, leva cerca de 64 a 72 dias. Após esse período, os espermatozoides estão prontos para a fertilização e, caso não sejam utilizados, são reabsorvidos pelo corpo. Embora os homens continuem produzindo espermatozoides por muitos anos, a qualidade e a quantidade dessas células tendem a diminuir gradualmente com a idade, o que pode dificultar a concepção. Casos de paternidade em homens com mais de 80 anos são raros e geralmente envolvem tratamentos de fertilidade assistida, sendo a probabilidade de concepção natural nessa faixa etária muito baixa. E aí, você já conhecia essas curiosidades inacreditáveis sobre o corpo masculino? O corpo humano é uma verdadeira máquina cheia de mistérios e detalhes impressionantes, e sempre há algo novo para aprender. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais curiosidades como essa. E compartilha com seus amigos para ver se eles também ficam de boca aberta. Nos vemos no próximo vídeo com mais fatos incríveis. Até mais! Você já teve aquela sensação de que algo simplesmente não faz sentido, mas é 100% real? Pois é, o mundo está cheio de fatos tão bizarros que desafiam a lógica e fazem o cérebro entrar em pane. Por exemplo, você sabia que sua cabeça está tecnicamente no futuro em relação aos seus pés? Ou que há um número gigantesco de maneiras diferentes de ordenar um baralho de 52 cartas? Depois vou colocar o número na tela, ou pelo menos tentar pôr.
Hoje eu vou te mostrar fatos insanos que vão bagunçar a sua mente. Então já deixa o like porque seu cérebro não será o mesmo depois desse vídeo. Pode parecer coisa de ficção científica, mas é um fato comprovado pela física. O tempo passa mais rápido para a sua cabeça do que para os seus pés. Isso significa que, tecnicamente, a parte superior do seu corpo está vivendo o futuro em relação à parte inferior. Esse fenômeno acontece por causa da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Segundo essa teoria, a gravidade afeta o tempo, e quanto mais forte for a gravidade, mais devagar o tempo passa. Como seus pés estão mais próximos do chão e, portanto, sentem um pouco mais da força gravitacional da Terra, eles experienciam um tempo ligeiramente mais lento do que sua cabeça, que está um pouco mais afastada do solo. Mas essa diferença no tempo realmente existe? Sim. E os cientistas já provaram isso, usando relógios atômicos ultrassensíveis. Se você colocar um relógio no chão e outro em uma prateleira alta, o relógio que estiver mais alto vai marcar o tempo ligeiramente mais rápido do que o de baixo. Essa diferença é imperceptível para nós no dia a dia, mas em escalas cósmicas e científicas, ela faz toda a diferença. Agora, pense em uma pessoa que vive a vida inteira no topo de uma montanha, enquanto outra mora ao nível do mar. A pessoa que vive na montanha vai envelhecer alguns milésimos de segundo a mais do que aquela que vive mais perto do nível do mar. Isso acontece porque a gravidade é um pouco menor em altitudes mais elevadas, fazendo o tempo passar um pouquinho mais rápido. Agora você quer viver na montanha? Esse efeito também afeta os satélites que orbitam a Terra. Como eles estão muito acima do solo, a gravidade é menor, e por isso seus relógios marcam o tempo um pouco mais rápido do que os relógios aqui na superfície. Isso pode parecer um detalhe insignificante, mas se os cientistas não ajustassem constantemente o tempo dos satélites de GPS para compensar esse efeito, nossos sistemas de navegação se tornariam completamente imprecisos em questão de dias. Ou seja, enquanto você está assistindo a este vídeo, sua cabeça está sempre um passo à frente dos seus pés no tempo. Você está literalmente vivendo em dois ritmos diferentes sem nem perceber. Pode parecer estranho, mas o corpo humano emite luz constantemente, como um tipo de bioluminescência natural. Sim, você está brilhando agora mesmo. Só que a luz que emitimos é extremamente fraca para ser percebida a olho nu. Essa descoberta foi feita por cientistas japoneses que usaram câmeras ultrassensíveis para capturar a luz emitida pelo corpo humano. O resultado foi surpreendente. Nosso corpo libera um brilho fraco ao longo do dia, que segue um ciclo natural de intensidade. Mas, se a gente brilha, por que não conseguimos ver? A resposta está na intensidade da luz. Diferente de organismos bioluminescentes como vagalumes ou algumas espécies de águas-vivas, que produzem luz forte o suficiente para ser visível no escuro, a luz do corpo humano é bilhões de vezes mais fraca do que o limite de detecção dos nossos olhos. Curiosamente, a intensidade da luz emitida pelo nosso corpo varia ao longo do dia. Os cientistas descobriram que o brilho é mais intenso por volta das 16 horas e mais fraco durante a madrugada. Isso sugere que há uma conexão entre nosso relógio biológico e a emissão de luz, possivelmente relacionada ao metabolismo e à atividade celular ao longo do dia. Os estudos mostram que a cabeça, o pescoço e as mãos são as regiões que mais emitem luz. Isso pode estar ligado ao fato de que essas áreas possuem mais atividade metabólica, gerando mais reações químicas que liberam fótons. Mas isso tem alguma ligação com o calor do corpo? Não exatamente. Nosso corpo também emite radiação infravermelha, que pode ser captada por câmeras térmicas. Mas essa radiação é diferente da bioluminescência natural que estamos falando aqui. A luz visível que emitimos tem uma origem química, enquanto o calor do corpo está relacionado à energia térmica gerada pelo metabolismo. Então, da próxima vez que estiver no escuro, lembre-se, você está brilhando, só não consegue ver. Lembre-se, crianças. Então, não precisa ter medo de escuro. Você já ouviu falar do efeito Mandela? Pode parecer uma teoria maluca, mas milhares de pessoas em todo o mundo têm memórias coletivas de eventos que nunca aconteceram, e isso tem desafiado até a nossa compreensão da realidade. Alguém mais acha que agora o vídeo ficou meio assustador? O termo efeito Mandela foi cunhado em 2009 por Fiona Broom, uma pesquisadora de fenômenos paranormais, que relatou se lembrar da morte de Nelson Mandela na prisão durante a década de 1980. Ela descobriu que muitas outras pessoas compartilhavam dessa mesma lembrança, apesar de Mandela ter sido libertado da prisão em 1990 e ter falecido somente em 2013. Essa falsa memória coletiva sobre a morte de Mandela na prisão deu origem ao nome do fenômeno. Mas como funciona o efeito Mandela? O fenômeno ocorre quando um grande grupo de pessoas compartilha a mesma lembrança incorreta de um evento, imagem ou fato histórico. A maioria dessas lembranças não tem uma explicação lógica, mas há algo que une todos esses casos.
Eles não aconteceram como as pessoas lembram. As lembranças erradas se espalham entre amigos, familiares e até na internet, criando um efeito de bolha em que todos se convencem de que algo aconteceu de uma forma diferente. Um exemplo clássico do efeito Mandela é a cor da cauda do Pikachu. Muitos fãs da série Pokémon lembram do Pikachu com uma cauda preta na ponta, mas o personagem sempre teve uma cauda amarela. Por que tantas pessoas lembram disso de forma tão vívida? O efeito Mandela está relacionado ao funcionamento do cérebro e à forma como as memórias são armazenadas e recuperadas. Nosso cérebro não armazena as memórias de maneira precisa, como uma câmera fotográfica. Em vez disso, ele tende a preencher as lacunas com base no contexto, nas experiências anteriores e nas informações que recebemos depois do evento. Isso pode criar falsas lembranças, e quando muitas pessoas compartilham essas memórias erradas, elas podem se reforçar coletivamente. A explicação mais intrigante para o efeito Mandela envolve os universos paralelos. Algumas teorias sugerem que nossas memórias podem ser fragmentos de realidades alternativas. De acordo com essa ideia, o que estamos vivenciando agora pode ser uma versão de nossa realidade que existe em um universo paralelo, enquanto em outra realidade, os eventos ocorreram de maneira diferente. Essa teoria tem fascinado tanto cientistas como fãs de ficção científica. E você, o que você acha que é? Deixe nos comentários. A realidade está em jogo. Embora o efeito Mandela pareça desafiador para a nossa percepção da realidade, ele nos lembra de uma coisa importante: nossa memória é falível e moldada por muitos fatores. Nossa mente não é uma máquina de gravação infalível, mas um sistema que tenta de forma criativa preencher os espaços em branco. Imagine que você tem um baralho comum, com 52 cartas. Agora, pense nas infinitas maneiras em que essas cartas podem ser reorganizadas, embaralhadas de forma aleatória. A quantidade de combinações possíveis é tão gigantesca que parece até difícil de imaginar. Vamos explorar esse número. Primeiramente, o número total de maneiras de embaralhar um baralho de 52 cartas é dado por um conceito matemático chamado fatorial. O fatorial de um número é simplesmente o produto de todos os números inteiros de 1 até esse número. Ou seja, o fatorial de 52, escrito como 52, é a multiplicação de todos os números de 52 até 1. Agora, vamos calcular o valor de 52. Esse número é simplesmente esse que está na tela, ou pelo menos o que eu estou tentando pôr. Sim, esse é um número gigantesco. Em outras palavras, existem aproximadamente 80 vigintilhões maneiras diferentes de embaralhar um baralho de 52 cartas. E eu falei 80 vigintilhões para não demorar para falar. Ou seja, 80 vigintilhões, 658 novendecilhões. E assim por diante. Portanto, quando alguém diz que as cartas estão totalmente embaralhadas, não é apenas uma expressão. Existe uma quantidade quase infinita de maneiras de embaralhar as cartas. Em muitas delas, a sequência de cartas nunca se repetiria em toda a história do universo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado tão surpresos quanto eu com essas curiosidades malucas. O cérebro, o baralho e tudo o que gira ao nosso redor está cheio de mistérios e números gigantescos que, às vezes, fazem a gente questionar a realidade. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para mais curiosidades que vão deixar o cérebro em pane. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, nunca subestimem o poder de um bom embaralhamento ou de uma mente curiosa.